O ponto de partida da ética discursiva é o mundo vivido, Lebenswelt, o lugar das relações sociais espontâneas, das certezas pré-reflexivas, dos vínculos que nunca foram postos em dúvida. As relações sociais que se dão no mundo vivido assumem caracteristicamente a forma da ação comunicativa, um processo interativo linguisticamente mediatizado, pelo qual os indivíduos coordenam seus projetos de ação e organizam suas ligações recíprocas. Na comunicação normal, invocamos sempre implicitamente pretensões de validade com relações a todos os enunciados. Quando falamos, estamos sempre asseverando tacitamente que nossas afirmações sobre os fatos e acontecimentos são verdadeiras, que a norma subjacente ao enunciado prescritivo é justa e que a expressão dos nossos sentimentos é veraz. No mundo vivido, essas três pretensões de validade se entrelaçam: a verdade, a de verdade, a de justiça e a de veracidade. A coordenação comunicativa entre os interlocutores se dá através da expectativa de que, se necessário, cada locutor poderá justificar essas pretensões de validade. Normalmente, isso se fará sem qualquer dificuldade. Ego apresentará a alter argumentos para justificar tanto suas afirmações sobre fatos como suas afirmações de caráter prescritivo. Dentro de um quadro teórico geralmente aceito no primeiro caso, ou de uma ordem normativa existente no segundo, a situação muda quando o que se contesta é a própria validade da teoria ou da norma. Sua problematização requer o abandono do mundo vivido e o ingresso num tipo de argumentação sui generis. É o discurso. As pretensões de validade correspondentes às questões cognitivas são problematizadas nos discursos teóricos e as correspondentes a questões normativas nos discursos práticos. Nos dois casos, os participantes se distanciam do mundo vivido e assumem uma atitude de investigação imparcial, do que antes era visto como não problemático. Nos dois casos, a argumentação discursiva tem como ponto de partida a suspensão radical da crença na validade do que havia sido afirmado. Ela é posta entre parênteses, até que se chegue pelo consenso à comprovação do enunciado descritivo ou à justificação da norma. Nos dois discursos, é, portanto, o consenso que valida a proposição. Mas o consenso precisa ser fundado. Ele será fundado se a argumentação tiver sido conduzida segundo certos pressupostos pragmáticos, como o de que todos os interessados tenham direito de participar do discurso, de que todos os participantes tenham iguais oportunidades de apresentar e refutar argumentos, de que todos os argumentos sejam submetidos ao livre exame de todos e de que nenhum dos participantes sofra qualquer coação. Dizer que as questões morais podem ser validadas no discurso significa tomar partido contra a tese positivista de que tais questões não são validáveis. Para a ética discursiva, as proposições normativas não são tão suscetíveis de serem falsas ou verdadeiras como proposições descritivas. Como estas, as proposições normativas são legitimadas por um consenso fundado. O consenso em questões práticas, será fundado quando a argumentação for conduzida segundo uma regra de procedimento, derivada de pressupostos pragmáticos de qualquer argumentação, teórica ou prática. Essa regra é o princípio da universalização. O princípio U é o seguinte: o enunciado do princípio U: todas as normas válidas precisam atender à condição de que as consequências e efeitos colaterais que presumivelmente resultarão da observância geral dessa norma para a satisfação dos interesses de cada indivíduo. Para a satisfação dos interesses de cada indivíduo possam ser aceitas, não coercitivamente, por todos os envolvidos. Ixi, já deu muito.